Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um episódio de leitura da Bíblia. Seguiremos a nossa leitura no livro de Jó. E hoje, o capítulo é o 17, que nos diz assim: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. E os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos, todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu Pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Jó, capítulo 18. Bildade descreve a sorte do perverso. Versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. Porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? Ó, tu que despedaça na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca, e a luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará, e os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andarão na boca do forge. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado.
a qual lhe devorará os membros do corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do Oriente, e os do Oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive. Versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Só quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes,
como o perseguimos? E a causa desse mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Zofar descreve as calamidades dos perversos. Então respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura, não sabes tu que desde os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conhecem dirão: onde está? Voará como um sonho e não será achado. Será afugentado como uma visão da noite, e os olhos que o viram jamais o verão. E o seu lugar não o verá outra vez. E os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e as suas mãos lhe restaurarão os seus bens, ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude. Esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspide será o seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-ás do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu. Língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros, nem dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro da sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres. Roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Não escapou a sua cobiça insaciável, pelo que a sua própria prosperidade não durará, nem plenitude da sua abastança. Ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele, para encher a sua barriga. Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre eles. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. Ele arrancará das suas costas a flecha, e está bem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá. Fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhes manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas,
como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é, da parte de Deus, a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus.